pessoal? Agora a gente vai estar falando da taxonomia de Nanda, tá? Entendendo um pouquinho das suas linhas, vamos dizer assim, da sua orientação, da sua definição e da sua organização. Então vamos só tentar esclarecer o que é Nanda. Nanda não é uma pessoa, é uma instituição, tá? Que faz pesquisa de vocábulos, de palavras, de termos, fenômenos associados a esses termos, tá? Fenômenos da enfermagem. É uma instituição americana que tem o incentivo, ou vamos dizer assim, tem a orientação da American Nursing Association, a ANA, tá? Ela acontece historicamente, ou na cronologia da história, depois que vem o advento do raciocínio acerca do processo de enfermagem e vem com o objetivo de organizar e padronizar o conjunto de problemas e aí então nomeando esse conjunto e dando uma metodologia de raciocínio para quem fosse utilizar e não se utilizar a esmo, tá? Fazendo uma analogia, a taxonomia que é referência mundial, que é a CID, né? A Classificação Internacional de Doenças, as taxonomias ou as classificações ou as terminologias, elas vêm para colaborar com que as pessoas raciocinem ou pensem ou assemelhem informações, dados, né, situações conjugadas e que recebem um título. Então, um exemplo, hipertensão arterial leve, ela dentro lá da CID, né, da Classificação Internacional de Doenças, ela está dentro de um grupo, que está dentro de um subgrupo e assim sucessivamente, conforme a metodologia de organização da Classificação Internacional de Doenças, em que todo mundo vai falar que níveis de pressão sistólica, diastólica, frequência cardíaca associada a X, Y, Z, sinais, sintomas e fatores de risco relacionados constituem, né, o diagnóstico de hipertensão arterial leve, tá? E aí recebe um código da mesma forma. Então agora vocês estão sendo apresentados ou reapresentados para a taxonomia de Nanda, que tem a mesma função. Percebam que desde então, da década de 80, 90, né, os estudos vêm se aprimorando no que tange às taxonomias e atualmente nós estamos no último ano da última versão ou da última edição lançada no Brasil de Nandaí, que é a 2018-2020, tá? Então e por que ela funciona dessa forma? Porque a cada período ou a cada momento, a cada período de estudos e que se nomeou aí, se organizou a cada 3 anos, se faz trabalhos de pesquisa, de validação e acurácia desses diagnósticos. Alguns estão chegando para ser aprovado, alguns enfermeiros, estudantes de graduação, de mestrado, doutorado, eles identificam que tem brechas nessa taxonomia e criam um novo diagnóstico. Então vai para o processo de validação. E alguns outros estudam vamos dizer assim, a revalidação ou a reorganização dele, testando aí, fazendo acurácias, pesquisas de acurácia e de renovação desse diagnóstico. Então tem várias formas e os livros, todos os períodos que eles são publicados, eles trazem quais foram as principais pesquisas realizadas, quais foram os diagnósticos que foram revalidados, que foram validados pela primeira vez, que foram testados a acurácia, que tiveram algum grau de vamos dizer assim, de validação conforme
a política de gestão desses termos, desses vocábulos, ou a política de gestão da própria taxonomia insere como fundamental para que ela se torne eficaz, eficiente e efetiva para a nomeação dos fenômenos da enfermagem e, consequentemente, a gente consiga utilizá-los como, vamos dizer assim, alvo dos nossos planos e das nossas metas em saúde, tá? Então, entendendo o histórico da taxonomia, e aí é uma coisa que vocês precisam saber, por que que então a gente fala que tem que ser a última validada? Porque ela traz os diagnósticos de fato como eles estão sendo trabalhados e como eles estão válidos. O risco de utilizar livros ou literaturas, referências com a taxonomia ultrapassada é muito grande de você ter equívocos e um padrão de estudo e de pesquisa e de trabalho insuficiente para a realidade atual, tá? A taxonomia, conforme eu venho falando, ela é uma forma de organizar termos e vocábulos e conjunções que são muito utilizadas na prática da enfermagem e que são muito utilizadas para conjugar dados que serão transformados em problemas, né, de enfermagem. Lembrando que esses problemas de enfermagem ou colaborativos, eles podem ter um significado sinônimo de sinais e sintomas ou fatores relacionados, fatores de risco, condições associadas ou relacionadas. Então, a atual taxonomia de Nanda, ela tem 13 domínios, ou seja, 13 grandes áreas. Essa foi a forma como Nanda preparou a taxonomia para a gente. 13 grandes áreas de raciocínio, de foco da atenção, de pensamento, de orientação. 47 classes que são os subgrupos desses 13 grandes domínios, e atualmente tem 244 diagnósticos. Vocês vão perceber que na organização do livro, né, que já se encontra disponível em PDF em todos os sites, é gratuito, inclusive eu coloco como material de referência bibliográfica, porque eu ensino, na verdade, eu não trago, toma aqui o problema, vai lá na literatura, vê o que a literatura te pede para você como diagnóstico. O que eu trago, o que eu considero importante, é que vocês aprendam a buscar na referência, no guia base de como nomear o conjunto ou a conjugação de problemas e dados de enfermagem ou colaborativos, né? Para que você possa estar organizando através do raciocínio clínico, baseado aí, eu gosto muito da metodologia de Risner, para você então organizar e colocar dentro de domínios e classes e nomes, né, títulos diagnósticos em enfermagem. Então, a partir daí, sabedores que cada um desses domínios tem o seu número determinado de subgrupos de interesse desse grande domínio, e dentro de cada uma dessas classes tem inúmeros títulos, né, diagnósticos, que são a conjugação das características definidoras e dos fatores relacionados. Então, a gente tem aqui o entendimento de que domínios são as grandes áreas do conhecimento ou do foco da atenção da enfermagem. Aí, como exemplo, promoção de saúde, nutrição, domínio 1, promoção de saúde, domínio 2, nutrição, domínio 3, eliminação e troca. Aí, como exemplo de classes do domínio 3, eliminação e troca, temos a classe da função urinária, a classe da função gastrointestinal, a classe da função tegumentar e a classe da função respiratória.